A idolatria dos psíquicos, astrólogos, crenças e sofismas satânicos. 1 Reis 18, 21. Hoje, as práticas do maligno, de bruxaria e feitiçaria, têm um matiz diferente. Já não se vê a simples visão de uma pessoa grotesca, com aparência temível, mas existem muitos em todo lugar, e muitos do povo que diz adorar a Deus, ao Deus do céu, vai atrás desses Baais. O médico que prescreve drogas que envenenam a corrente sanguínea, o líder religioso que instrui contra um assim diz o Senhor, o psicólogo que não se baseia no fundamento divino, senão que estuda e promove práticas apreendidas em Babilônia, e não se baseia, não que Deus deixou ali, no livro Mente, Caráter e Personalidade, livros 1 e 2, o que se vale de enganos, de manifestações sobrenaturais, para enganar a outros a crerem que o Eterno mudou sua norma. O chefe de família que estorva o progresso espiritual da mesma, e a esposa que, ao ver a consagração e decisão de seu esposo em fazer a vontade do Eterno, usa astúcia enfeitiçadora de sedução para sair com seus desejos de desobediência. O esposo que desequilibra seu papel de chefe de família, impondo-se com tirania, instigado pelo maligno, que o toma como médium para destruir, manipular, e assim vice-versa, em muitos casos a esposa e mãe. Mateus 6, versos 21 ao 24, nos declara com clareza sobre isso, de como os que servem ao inimigo o fazem com uma presteza maligna. Os filhos que se fazem de vítimas, de ofendidos, maltratados, ao deixar-lhes saber o que o Eterno manda e não querem ou não os interessa obedecer. A manipulação deles é instigada pelo inimigo das almas, que os usa como médiuns para desestabilizar a paz do lar. Aquele que usa a Bíblia para seus fins, de ter adeptos que os mantenham enquanto estão de braços cruzados. Aquele que sai da linha do Eterno e implanta sua própria linha de rebelião. Toda crença e prática fora da palavra do Eterno é um engano, idolatria, sofisma satânico. Levar flores para os mortos, prática idólatra, é culto à morte. Toda prática e observância das festividades pagãs, que são idolatria, adoração a deuses pagãos. A idolatria aos animais, se bem que é certo e tem-se que cuidar e proteger dos animais, longe está de os idolatrar ou procurar que outros os idolatrem. Hoje em dia é chamada zoolatria. Alguns consideram os animais divinos, outros que são reencarnações. Hoje em dia é mais velado, mas ainda existe. O pensamento evolucionista também é idolatria pagã. A cultura animalista, pondo os animais primeiro que o ser humano, é uma idolatria velada. O animalismo vai atrás da igualdade de homem e animal, e isso é muito, muito longe da realidade. Isso é um sofisma satânico, uma espécie de idolatria. Um exemplo clássico vemos no Egito. Eles trouxeram gatos para cuidar dos celeiros contra roedores. E o agradecimento a eles chegou a ser tal que se converteu em veneração a eles. Começaram a adorá-los, a idolatrá-los. Assim, o inimigo das almas introduz pouco a pouco a idolatria no povo. Também a idolatria da tecnologia. Tudo em excesso faz dano. Ali aplicamos a temperança, abstinência total do mal e moderação do bom. Usamos a tecnologia para comunicação e ajuda, mas daí
para viver para ela, não fazer os demais deveres por causa dela, não dormir, comer por essa 24 horas durante os 7 dias da semana, estar aí apegados a ela ou ainda mais deixar de fazer nossas responsabilidades diante de Deus por ela, isso é idolatria. Posso mais que o desculpemos. Muitos no acampamento veem a outros trabalhando e eles permanecem apegados à tecnologia. Há tempo para tudo. Eclesiastes 3, verso 1 nos deixa saber. Tudo o que temos é o presente da vida e do tempo, para os administrar para a honra e glória de Deus, em prol de outros e de nós. Então, sendo assim, por que nos aventuramos a ser o que passam dias sem valor terrenal e espiritual, descartando a vida como se não fosse nada? Outros vivem como parasitas, lesmas, sugando a energia vital alheia em tudo o que podem, vivendo a custas de todos, fazendo o mínimo possível, e esse mínimo possível é somente para eles. Certamente esse tipo de idolatria é opróbrio para a humanidade e ainda mais para o Criador. Nessa linha de idolatria, podemos incluir aos que vivem enchendo seus olhos do melhor que existe no mercado e não desejam outra coisa senão isso. Desejam as melhores e mais caras marcas, os artefatos mais caros, inclusive na hora de escolher seus alimentos. Tudo melhor em custo e qualidade é o que desejam e exigem receber, mas sem fazer nada em prol de ganhá-lo. Esta condição doentia de parasita é o que o inimigo cria em todos aqueles que lhe abrem a porta e ele mora neles com a egolatria. O consumismo cibernético é real nesse tempo e o que viva apegado a ele e não o possa controlar, melhor seria não tê-lo, pois sua vida passa sem nenhum proveito e isso é idolatria perante Deus. A idolatria do passado. Somos dados a recordar e isso é normal, pois o Eterno mesmo nos anima a isso. E vemos um exemplo disso em Josué 24. Também em sua lei, no 4º mandamento, em Êxodo 20, dos versos 8 a 11. Muitos vivem recordando o passado com tal nostalgia esmagadora que seu ser adoece e todos os que estão ao seu redor que lutam por ajudá-los a sair desse estado de melancolia pelo passado. O passado, em todo crente que conhece a Deus e sua palavra, é somente isso, passado, seja bom ou seja mal. O presente é o que temos, e é aí, nesse presente, que seremos julgados por nossas obras e pensamentos. 1 de João 1, verso 9, nos fala que se confessamos nossos pecados. E o que nos leva a confessar? O Espírito Santo nos convence do pecado, da verdade e do juízo. Assim que para confessar, primeiro tem que reconhecer, entender a violação do decálogo através dos estatutos. E isso nos leva a reconhecer nossa pecaminosidade, nosso erro. Depois, sentir a necessidade do perdão de Cristo em nossas vidas. E em seguida, emendar, pedir perdão ao que foi prejudicado. Restituir se aplica a isso. E assim, recomeçar, apagar e ter uma nova conta em Cristo Jesus. A idolatria de viver no passado é uma atitude que desonra ao Eterno. Insistir em recordar com atitude doentia, viver constantemente em uma atitude depressiva, vitimizada, é contrário à palavra de Deus. Isso é não confiar no Deus que perdoa, que nos faz novas criaturas nele. Salmos 33, 5 nos fala disso. Mas a outra parte, os que confessam, se arrependem, mas pela metade. Segundo eles estão arrependidos, mas pela metade. Provérbios 28, 13 nos fala disso. O que encobre diante dos homens, porque diante de Deus nada é encoberto. Não prospera em nenhuma faceta de sua vida, não encontra paz.
Atos 3,19 é claro nisso. E Romanos 10,10 o afirma. Salmos 32,3 o reitera. E Daniel 9,5 nos deixa saber o porquê dessa miséria humana. Em Tiago 4,8, ali há um convite a tornar-nos muito apegados a Deus, a nos aproximar de Deus, para ser curados da pandemia do pecado que existe neste mundo. Devemos ter uma atitude de agradecimento por ser preservados, até conhecer a paz e a misericórdia de nosso amante Deus e confiar em sua total misericórdia e aceitar seu perdão, não só de passar, mas demonstrar com a vida e testemunho diante deles e os homens, como a vida de plena confiança em que o Eterno rege, cuida e sustenta nossas vidas. Não temos direito, se Deus é realmente nosso Deus, de viver em aflição, depressão, angústia ou na tristeza passada por nenhuma circunstância. Essa idolatria deve morrer dentro de nós, em Cristo Jesus. Temos o dever de ser muito honestos com nós mesmos, pois se não fazemos, nossa vida eterna está em jogo. Não podemos, por mais que lutemos, mudar o passado, e o futuro não é nosso. Mas o presente é o que conta, o aqui, o agora. Não devemos desperdiçar nem o ápice de nossa existência em lamentos passados, mas sim humilhação presente, contínua, perante o Eterno. Essa atitude contínua nos dará a paz que somente Ele nos pode dar, e assim começar a experimentar a atmosfera celestial desde aqui nessa terra. Lutemos por tirar toda idolatria do meio de nós, pois essa idolatria, anatema, nos destitui da glória de Deus. Ó amados irmãos, vamos analisar tudo isso, é o meu rogo e oração, que possamos estar cada dia mais achegados a Jesus Cristo e ser aceitos nele, longe de todas essas coisas. Que o Senhor nos abençoe.